Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, um projeto de clube empresa, no caso do Vitória, e se seria possível, por exemplo, a equipe lá de Salvador se transformar em um clube empresa, quais moldes precisaria e porque até o Vitória teria uma vantagem em relação aos outros times, principalmente do Nordeste, para dar esse primeiro passo, né, em virar um clube empresa aqui no país. Vamos contar também qual que é o valor avaliado da equipe hoje e também as dívidas, receitas, faturamento, dar uma olhada assim no relatório financeiro do Vitória nesses últimos anos, tá? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Esse é o canal Black Carton, estamos chegando nessa marca de quase 22 mil inscritos, então caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Aqui já contamos diversos projetos de empresas de outros clubes. Caso você queira ver uma avaliação de outras equipes aqui do país, é só entrar aqui no canal e dar uma olhada que sem dúvidas tem algum outro projeto, tá? E também tem a respeito de alguns projetos de estádios pelo Brasil. Inclusive já fiz sobre o Barradão do Vitória, que pode ser reformado. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e que recomendo você assistir esse vídeo também. Vários vídeos aqui, independente de qual time você torça no canal, beleza? Então, sim, antes de começarmos a falar sobre esse projeto de clube empresa do Vitória, é um recado muito importante para vocês, que é a respeito do patrocinador aqui do canal, Futebol Team, jogo de futebol que você pode jogar online com seus amigos. É um modo carreira bem parecido com aquele no FIFA, no PES. Você pode assim evoluir seu personagem, treinar sua equipe, e que eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição para você fazer o seu registro com login de e-mail e senha, já vai ter acesso ao jogo completo. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou deixar aqui o link embaixo, vai lá, dá uma olhada e depois volta aqui no vídeo, tá bom? Então vamos contar assim a respeito do projeto com empresa do Vitória. Bom, como todos vocês sabem, o projeto de clube empresa chegou para ficar mesmo aqui no país. É algo que vai ser uma tendência para os próximos anos, inclusive algumas equipes gigantes do futebol brasileiro já indo para essa modalidade. Então é algo que eu não duvido nada do Vitória ir para esse mesmo caminho, justamente por conta das questão das dívidas, que é muito maior até mesmo do que eu imaginava. Enfim, falando um pouco assim sobre o relatório do clube, que primeiramente, só para você ter uma ideia, o Vitória hoje já é uma SA, parte do clube já é uma sociedade anônima, mas assim, eles não exploram praticamente nada da parte que poderia facilitar a vida de um clube empresa aqui no país. Por exemplo, tendo boa parte das suas dívidas financiadas em 10, 15 anos e também um monte de vantagens na justiça e tudo mais, por ser uma empresa e não apenas uma instituição como é o clube, sem fins lucrativos. Então, o Vitória já está meio encaminhado, mas para virar um clube empresa, o que precisaria fazer? Primeiramente, os conselheiros do clube aprovar o projeto. E aí sim, teria que ver se eles iriam votar contra ou a favor, porque muitos clubes têm pessoas dentro que não querem perder o poder e sem dúvidas, por exemplo, o Vitória, se tiver algum conselheiro que não é a favor desse projeto, pode esquecer de ser aprovado, porque tem que ter essa aprovação por parte do conselho deliberativo da equipe. Posteriormente a isso, caso seja aprovado, aí sim o Vitória vai sentar com algum fundo de investimento, como por exemplo no caso o Botafogo, o Cruzeiro é a XP, mas pode ser algum outro banco que conhece alguns fundos internacionais, que aí sim vai dar uma olhada no relatório financeiro do clube, como que eu vou fazer agora aqui com vocês, e também oferecer o Vitória no caso para investidores, e aí sim, investidores aqui no país, no mercado europeu, nos Estados Unidos e também na Arábia, que são os dois principais, principalmente fundos da Arábia e também fundos do mercado dos Estados Unidos, que são os mais interessados, pelo menos em projetos de clube empresa do Brasil, igual o Cruzeiro, o Botafogo e o América, que são os 3 times mais avançados aqui no país. Para você ter uma noção, o balanço financeiro do Vitória saiu em junho desse ano, referente à temporada de 2020. Então, nesse ano de 2021 ainda não tivemos uma atualização. No ano passado, por conta principalmente da pandemia, foram 10 milhões de reais de prejuízo na última temporada, com uma dívida chegando a 167 milhões de reais, que é muito maior do que eu imaginava. Pensei que o Vitória teria uma dívida bem menor, tipo de 30, 35 milhões, mas não, esse valor já é superior à marca dos 165 milhões de reais. Muito por conta disso, de não poder contar com a torcida no Barradão, sem dúvidas, o Vitória deixou de arrecadar bastante milhões por conta disso, e a diminuição normal, mais do que natural, por conta do plano de sócio-torcedor. A última vez que o Vitória teve lucro também, que eu achei até um ponto negativo, foi apenas na temporada de 2016, onde teve um lucro de 25 milhões de reais, e de 2016 para cá, todos os anos foram de prejuízo, alguns anos com prejuízo bem baixo, como por exemplo 2018, 2019, que não passou da casa dos 1 milhão e 900 mil reais, mas outros anos, como por exemplo essa última temporada de 2020, com mais de 10 milhões de déficit. No caso, o Vitória, para você ter uma noção, em 2020 recebeu muito pouco, principalmente que era um dos seus principais fatores, por exemplo,
conta bastante com a torcida, que já foi baixo por conta da pandemia, né? Os torcedores impedidos de ir ao estádio, direito de transmissão, que até teve um valor interessante, mas a grande questão era a venda de atletas, que em 2020 foram apenas 3 milhões e 700 mil reais, valor muito inferior aos últimos anos. Todo mundo sabe que o Vitória é um excelente formador de atletas, e teve no ano de 2019, no ano anterior, 21 milhões de reais de venda de jogadores, e na temporada passada apenas 3 milhões e 700. Teve recentemente a venda do Diego Rosa, se não me engano, que é um jogador que estava no Grêmio, que o Vitória tinha um percentual, foi negociado com o Manchester City, que o Vitória recebeu algo próximo de 6 milhões e 800 mil reais, mas possivelmente essa venda desse atleta vai ficar no balanço financeiro para a temporada de 2021. Eu queria falar com vocês também sobre, no caso o Vitória, os gastos da equipe na temporada passada. Somente com a questão de futebol gastou mais de 34 milhões de reais, onde desses 34 milhões, 16 foram a questão de salários, tanto de funcionários quanto jogadores do clube, além também de encargos de pessoas ligadas ao Vitória. E como falei para você, essa dívida deles de hoje, da equipe baiana, é mais de 167 milhões de reais, que apenas em dívidas de curtíssimo prazo, ou seja, 3 anos para menos, mais do que 67 milhões, é algo de se realmente preocupar, porque assim, 1/3 da dívida em curto prazo, e é algo que para o Vitória levantar um caixa rápido seria com o clube empresa, onde, por exemplo, começando na temporada de 2022, até no meio do ano o Vitória já poderia ser vendido para algum fundo internacional. O Vitória, que já tem uma parte da equipe que é SA, inclusive essa dívida de 167 milhões não está contada, de acordo com o balanço financeiro do clube, a dívida da SA do Vitória. Então esse valor pode ser até maior, mas, por exemplo, igual eu falei, mesmo sendo uma SA, o Vitória deixa de ter algumas vantagens, porque ainda não foi aprovado os moldes atuais dessa última lei, que foi aprovada no Senado um pouco mais do que 3 meses, então teria que ter uma votação com o Conselho Deliberativo para possivelmente uma aprovação desse projeto e o Vitória se tornar um clube empresa, porque eu acho que tem muito potencial. Todo mundo sabe que o Vitória tem os próprios CT, que é no caso o Toca do Leão, CT Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, que é o nome, uma das estruturas bem avaliadas aqui no Brasil. Tem também o próprio estádio, que é no caso do Barradão, que até alguns torcedores cobram algumas reformas. Com esse dinheiro que poderia entrar no clube empresa, sem dúvidas, poderia dar alguma reformada no estádio, mas não acho que vai ser o foco principal, principalmente por conta das dívidas. Contando o valor do clube, hoje, de acordo com o site 90 Minutos, em março desse ano era uma das top 25 equipes mais valiosas do Brasil, avaliado na casa dos 204 milhões de reais, que conta várias questões, como por exemplo o valor da marca. O Vitória tem muitos torcedores, uma das torcidas mais fanáticas aqui do país. Tem também essa questão de, por exemplo, ter o próprio estádio, o CT muito bem elaborado, com uma estrutura interessante. Então, justamente por conta disso, avaliado em mais do que 204 milhões, que coloca eles até com valor de mercado a outras equipes que, por exemplo, estão em fases melhores, como por exemplo o Atlético Goianiense, a Chapecoense e tudo mais. E assim, eu acho que é um dos caminhos para o Vitória retornar a boas fases, como por exemplo 2013, ficou entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão, mas que desde 2019, quando foi rebaixado para a Série B, já está indo para o seu 4º ano, né? Isso se não for rebaixado para a Série C, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vitória ainda está dentro do Z4, mas ainda não aconteceu a última rodada do Brasileirão, e sem dúvidas caindo, eu vejo que o valor de mercado poderia diminuir um pouco, mas ainda por conta dessa questão, não acho que seria, nossa, caiu, não tem chance de virar como empresa. Eu discordo totalmente, e eu acho que os diretores, pessoas que estão dentro do clube, poderiam até abrir os olhos para ver que realmente o projeto de clube empresa, esses moldes da SAF, poderia ser uma alternativa para resgatar o Vitória, que realmente, né, o torcedor merece alguns bons momentos da equipe que já viveu num passado não tão muito distante. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que vocês acham a respeito desse projeto? Você acha que seria uma boa Vitória se tornar um clube empresa? Se você não acha, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar aparecendo o projeto de reforma, no caso do Barradão. Recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo, como que poderia ficar o estádio e quantos milhões custaria para ele ter uma cara totalmente nova, um estádio totalmente moderno, que poderia ser até mesmo um dos mais bonitos do Nordeste, tá? Recomendo assistir esse vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!